Hoje é light. Boa noite, pessoal. Mais uma vez agradeço ao pessoal que está aqui presente e vamos ao passo a passo e algumas dicas para a nossa atividade que entrou no ar hoje. A atividade do Codali de 9 pontos, tá? Espero que vocês gostem aí desse autor. Eu particularmente acho muito interessante as propostas dele. Então vamos lá. Essa atividade, ela vai ter 3 partes. Toma cuidado aí na hora de ver o enunciado, porque às vezes a pessoa na correria do dia a dia esquece de olhar. E aí às vezes faz o item 2 e o 3, aí perde 3 pontos. Fala, mas professor, eu fiz isso aqui, não tá errado? Não, esqueci o item 1. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos pegar os moldes de Codali, né, os princípios básicos em alguns aspectos dele, que seria, no caso nosso aqui, a questão rítmica e melódica, tá? Nós vamos ver como que é o processo que ele trabalha. E vocês vão escolher uma partitura, não precisa postar a partitura completa na atividade, ou se quiser também pode colocar, ou em PDF e anexa junto com o documento, ou vocês podem colar no próprio Word aí do documento da atividade de vocês, também não tem problema, o que for mais fácil. Ah, professora, eu vou escrever à mão, não tem problema também, desde que fique nítido, você bate uma foto, cola no documento. A gente aceita da mesma forma, não tem problema. Se bem que hoje está bem tranquilo, a gente acha trechos e partituras com facilidade aí no Google, né? Então, vocês vão colar um trecho de no mínimo 8 compassos, é claro que preferencialmente terminando a fraseologia, para não ficar estranho, que cortou a frase ao meio, e vocês vão trabalhar a fala rítmica da canção. Então, eu vou explicar isso, né, como que o Codali trabalha. E a partitura visual. O que é a partitura visual? É a escrita inicial em minúsculo, porque às vezes a pessoa confunde fala rítmica com letra da canção, aí coloca a letra da música embaixo. Não é isso. A fala rítmica, ela está relacionada às figuras rítmicas, né? Que no caso do Codali, ele falava tá para semínima e tite para colcheias. Ah, e a pausa? A pausa não tem palavra, é silêncio. A gente não precisa colocar nada referente ao ritmo, tá? Se vocês observarem no guia de vocês, eu coloquei aqui errado, acho que é a página 55, se eu não estiver enganada, ela utiliza a escrita apenas a inicial de cada nome. Então, teve um erro de grafia, por mais que a gente verifique, acaba passando alguma coisinha, tá? Então, a nota Si, ela não é representada por TI, por Ti, é representado pelo T em minúsculo, sozinho, não tem a vogal I. Por quê? Se eu colocar o I na frente, vira Si sustenido. Porque para o Codali, as notas alteradas com sustenido, elas são acrescidas da vogal I, tudo em minúsculo, tá, gente? Nada em maiúsculo. E quando você quer uma nota alterada com bemol, geralmente você recebe a vogal A. Então, no caso, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o Si, para não ser confundido com Sol, ele é representado pela letra T, ok? D, R, M, F, E, S, L, T. Seriam as notas normais, sem alteração. Com sustenido, fica dirimifiliti, porque você coloca a vogal I na frente dessa letra, tudo em minúsculo. E no bemol, você coloca o A, acresce o A, tá? Para o Codali, é muito importante trabalhar canções, jogos infantis na língua materna, cantigas melódicas, ele é fã, né, das questões que preza a questão do nacionalismo, além do Vila Lobos, e também temas derivados do repertório erudito ocidental. Mas antes de eu falar dele, nós vamos passar aqui para a atividade de vocês. Vou dar alguns exemplos, tá? Então, o primeiro trecho seria escolher um trecho de uma música, lembrando que não pode ser a mesma do guia. Essa já foi colocada no guia como exemplo. É claro que não pode ser utilizada, porque o exercício já está pronto. Então, para o Codali, o intervalo característico que ele mais preza para o trabalho inicial, mas isso é em função de como é o folclore húngaro, né? Como que era lá na Hungria, é a terça menor, tá? No caso do Brasil, será que para a gente iniciar os nossos trabalhos, esse seria o intervalo característico melhor que a gente pode conseguir? Será que seria viável? Não sei. Aí vocês teriam que pensar, tá? É por conta das cantigas folclóricas de lá, que tem essa priorização com a terça menor, né? Então, aqui eu coloquei um trecho da música Batatinha, Quando Nasce, que é folclórica, já que ele preza aí o nacionalismo. E o que seria essa fala rítmica? Seria você pegar as figuras daquela melodia, apenas as figuras que você pode fazer aí num programa de edição, se você quiser, ou escrever à mão, ou fazer simples, igual esse exemplo aqui. A semínima é o Tá e a colcheia é o Ti.
E a mínima seria tá, como se eu esticasse a vogal A, mais ou menos como a gente já lê mesmo. Então, olha lá, como essa música é muito simples, ela só apresenta poucos ritmos, então ficou fácil, ó. Tá, 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 tá. Ti, 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 tá, tá. E aí, no caso do Kodály. Vamos supor que eu queira fazer uma coisa mais Brasil. Eu quero pegar uma coisa que seria mais viável para o entendimento de uma criança. Eu poderia usar uma palavra monossílaba para ser mínima, se vocês quiserem, e uma palavra de 2 sílabas para a colcheia, por exemplo. Pé, pé, ou pão, pão, bola, bolo, pão, pão. Então, seria aí uma variante, tá? Se a gente for seguir o educador, seria tá e tite. Então, mas vocês podem substituir por palavras, desde que tenha a ver com a questão rítmica, tá? Não é a letra da música. Letra da música que tá pedindo aí, não. E depois é a partitura visual, que aí entra a parte do Kodály, que a gente acabou de ver, que são as iniciais em minúsculos. Então, sol, mi, sol, mi, lá, sol. Não, sol, mi, lá, sol, mi, por exemplo, né? Então, seriam as iniciais tudo em minúsculo. Como nesse caso está em Dó maior, não tem sustenido, não tem bemol, eu não tenho que acrescentar absolutamente nada, apenas as iniciais. É só isso. Então, vou dar outro exemplo, com outra música, também folclórica. Faz de conta que você acha interessante o trabalho com a música Peixe Vivo, porque também tem como ênfase o intervalo de terça, que seria a primeira questão. Como que eu justifico? Esse intervalo é um intervalo propício para essa faixa etária cantar, um intervalo que o próprio autor Kodály indica no trabalho de iniciação. Pronto, justifiquei. Esse é o item 1, coloquei a partitura aqui. No caso aqui é uma foto, né, do trechinho do Peixe Vivo. Aí vem a fala rítmica. Eu não quero usar tá e tite, eu quero uma coisa mais brasileira. Então eu escolhi pé, 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 ou seja, pé para ser mínima, né? No caso aqui, bola para colcheias, ok? E depois o número 3, iniciais em minúsculo. Ou seja, eu acho que é uma questão bem fácil, tá? Outro exemplo. Vamos lá. Peraí. Então, esse é do Batatinha, né? Vamos supor que você quisesse colocar o Asa Branca. Sol, lá, si, ré, si, dó. Ficaria ti, ti, tá, 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 tá. Ti, ti, tá, 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 tá. Dando só um exemplo aí. Como que ficaria aí, no caso, as iniciais? S, L, o si, lembrando, né? É a letra T sozinha, tá? Não é ti. Ti seria si sustenido. O nosso guia aí tem um errinho de grafia. Tomar cuidado aí, por favor, na hora de ler, tá? Porque foi sem querer. Então, aqui, ó, o Asa Branca, faz de conta que eu quero aqui em Sol maior, que é fácil, tal, tal, tal. Qual é o intervalo característico, né? No caso aqui. Vamos supor que Sol, Si, eu quero trabalhar uma terça, eu posso não trabalhar uma terça menor, eu posso querer, às vezes, uma terça maior, ou uma segunda menor, ou uma quarta justa. Vocês vão escolher o intervalo que vocês consideram principal naquela música, ou naquele trecho da canção, tá? Aí, vamos supor que eu quero fazer a mão, né, para ficar mais fácil, andar mais rápido, é só colar na partitura. Então, no caso aí, ó, casa, pé, 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 casa, pé, 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 pé. A mínima, né, poderia ser uma tá ou uma palavra esticando a segunda vogal, aí vocês vão definir, tá? E aí vem as iniciais em minúsculo, como eu falei para vocês, tá? Isso é uma coisa bem específica. A atividade que está no ar para vocês é só isso. Item 1, escolheu a partitura, colocou a partitura ou anexou na atividade, justifica o intervalo que você quer. Item 2, trabalha a frase rítmica, tá, tite ou alguma palavra indicando a silabação. E o item 3, iniciais em minúsculo. É só isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do Kodály, mas em termos de atividade é só isso, tá? Esse aqui é um livro que tem atividades específicas do Kodály, e ele trabalha muito com prosódia, com parlenda, com
a fala mesmo, né? Nada melhor para se trabalhar isso do que parlenda. Então, por exemplo, Gabriela. Se eu fosse representar esse nome com ritmo, ficaria Titi, tá, ou colcheias e semínima. Luísa, 3 semínimas, aqui, ó, o exemplo aqui. Paulo, tá? Uma outra coisa que é bem específica do Kodali, que está aí no guia para vocês, é a questão do desenho, né? Ele colocar exatamente a proporção de inteiro metade. Então, se você trabalhar com desenho, aquele desenho que representa a semibreve, né, teria que ser maior, a metade exata desse desenho seria a mínima, a metade a semínima, e por aí vai. Então, essa questão não importa qual é o desenho, tá? Mas desde que ele tenha essa proporção de inteiro metade referente à divisão das figuras. Ele fala que isso favorece muito a linguagem dos iniciantes, tá? Aí, mais uma vez, como eu disse, né, fala da terça menor como intervalo característico, né, aprendida no solfejo inicial. Tanto o Orff como o Kodali gostam da terça menor, mas é por uma questão regional desse país, né, gente? O Kodali é da Hungria, então é uma outra realidade diferente da nossa, mas nada impede que a gente também faça esse trabalho com a terça. Então, as várias falas aprendidas ritmicamente vão ser cantadas no intervalo de terça menor, tá? É uma das dicas do Kodali. No caso do Brasil, né, a gente pode fazer essa questão aí referente à torcida, né? Por exemplo, o Mengo ou o Galo, ele tá dentro da terça menor, né? Mengo, qualquer um desses dois dá para colocar a terça menor. Tem gente que não gosta para não dar diversidade de torcida de time, mas é um exemplo bem fácil de entender como que solfeja a terça, tá? A questão do desenho ele usa muito, é uma coisa bem específica dele, e ele usa também palitos, como se fosse palito de picolé ou palito de churrasco, fazendo essas figuras mesmo, a colcheia, a semínima, e o aluno vai aprendendo, né, gradativamente, a relacionar esse inteiro metade, tá? Aqui tem mais um exemplo para vocês. Geralmente ele não trabalha com clave a princípio, é uma leitura relativa, não importa qual é a nota inicial, o aluno já vai fazendo menção à questão da subida e descida de notas. E aqui nesse exemplo aqui também para vocês as iniciais com minúsculo, ó. Sol, lá, mi, sol, sol, mi, sol, sol. Ele trabalha muito com pergunta-resposta, cantada, para que o aluno vá, né, internalizando essa questão aí dos intervalos de terça, tá? É bem interessante, viu? E voltando aqui, para fechar essa parte que nós começamos, aqui está um exemplo de melodia folclórica, né, da vila do método do Kodali. Se a gente for pensar um pouco também no folclore da parte, né, do Nordeste, tem um pouco a ver também, assim, né, algumas coisas mais modais, então não deixa de ser parecido com algumas regiões aqui do nosso país. Talvez não todas, mas uma boa parte. Então, paralelamente, o uso de repertório erudito ocidental no programa dele, ele sugere, claro, músicas e peças e trechos eruditos desde a iniciação musical, incluindo obras de Monteverdi, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann e outros também. Ele fala que é importante trabalhar os períodos como barroco, clássico, romântico, contemporâneo, tá? E a leitura relativa. Ele trabalha muito com o dó no início da pauta, que, por exemplo, para nós seria mi, mas suponhamos que essa nota seja dó, então essa vai ser ré. Então, a leitura relativa para que o aluno não fique preso à clave. Se ele tiver que passar da clave de sol para de fá para de dó, ele vai fazer uma leitura rápida e com facilidade, tá? Então, aqui tem um exemplo também. E a leitura através do nome. Mi, mi, ré, ré, dó, ré. Iniciais em minúsculo. E aqui um pequeno exemplo dos nomes das notas naturais. E também com o sustenido, como a gente acabou de ver, né? A grafia geralmente vem assim, da forma que a gente está fazendo a atividade. O I representa o sustenido e o A representa o
bemol, no caso, tá? Então, se você escolher uma música, dando um exemplo, em Fá maior e aparecer o Si, vai ficar T de Si e o A de bemol, vai ficar Tá, viu? Cuidado aí para não confundir, tá? E as sílabas correspondentes às subdivisões rítmicas, como está no guia, né? Ti, ti, ta, ti, ta. No caso da semicolcheia, ele sugere tire, tire, tá? Mas não é obrigado a fazer igual ao autor, não. Só estou mostrando para vocês como que ele sugere a leitura, tá? É tire, tire para semicolcheia, o grupo das semicolcheias. E no caso dos gráficos, como ele trabalha muito gráfico, primeiramente, antes da leitura concreta, ele trabalha muito essa questão da leitura relativa, né? Então, da subida, descida de notas, da permanência, os alunos escrevem gráficos, esses gráficos que são marcados por bolinhas, às vezes pontinhos, eles se transformam em leitura relativa na pauta, porém sem a clave primeiro, para depois, num outro momento, iniciar o nome das notas. Esse é o processo dele. Tá? Também pode ser utilizado cartões, gráficos, leitura de som, imagem combinando, como a gente já falou anteriormente. E o nosso guia de estudos, ele tem alguns exemplos, né? Não sei se vocês já viram, ou né, tiveram oportunidade, que hoje que entrou no ar. Esse aqui é o erro, gente, que eu queria mostrar para vocês, ó. O ti substitui a nota si. Não é ti, é t mudo, tá? Que foi um erro. É t. Igual eu falei para vocês. A Steph está perguntando por que ele preza, né, a questão da letra minúscula. É justamente para não confundir com as letras maiúsculas dos acordes, tá? Senão viraria uma bagunça na cabeça dos alunos. É só por isso, tá? Que ele utiliza. Aqui está o exemplo da barata. A barata diz que tem, ó, é um trechinho da música. Depois as figuras embaixo, né, que seriam praticamente as notas sem a cabeça, só a parte, o esqueleto da música, e as iniciais em minúsculo. Aí a gente tem alguns exemplos aqui também, né, do pulso, de exercícios, e o Kodály, ele preza muito a questão do canto, tá? Da questão da voz, do aluno se ouvir primeiro. E algumas coisas também foram tiradas desse livro aqui, que ele tem na internet, que é o Pedagogias em Educação Musical, tá? Inclusive, ele, se eu não estiver enganado, ele está na biblioteca de vocês aí também, do UNES. Ele fala da atividade com ritmo, né? É importante você cantar a canção, frase por frase, marcar com palmas, deixar o aluno internalizar bem o ritmo para só depois você se preocupar com o nome de notas. Então, vai falar tá e tite, aqui igual, né, a gente já viu. Com relação ao andamento e letra, né? Professor e alunos caminhando em círculo, como se fosse uma ciranda. A roda gira enquanto o professor ensina a letra e a melodia, até que todos aprendam, só que sem dizer o nome das notas. Então, por exemplo, eles prezam muito a questão da entonação. Lá, 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 lá. Fala em vocábulos primeiro, nada de já ir cantando nota, tá? Isso é uma coisa específica dos educadores dos métodos ativos. Ter, assim, cada processo internalizado primeiro para depois iniciar a partitura, tá? A identificação das alturas, como a gente já falou aí. O ritmo, o professor pode também pedir que eles identifiquem a grafia do ritmo. Então, um exercício simples, né, que o Kodály faz, por exemplo, seria... Você bate o ritmo e pergunta qual é a música, né? Geralmente são músicas que já foram trabalhadas, o aluno tem que identificar, memorizar, né? O canto em grupos, nesse momento está um pouco complicado, né? Por questão da pandemia, mas ele fala da importância do trabalho em grupo, dos alunos, né? De dividir em grupos para serem realizadas determinadas atividades. Cantar harmonia desde o início. Então, enquanto um grupo solfeja as notas, o professor pode liderar um outro grupo na harmonia da canção, mesmo que não seja nome de notas, talvez sejam só vocábulos, mas ele fala dessa importância também, tá? Então, esse livro aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui só para vocês verem a capa, é Pedagogias em Educação Musical, da Tereza Mateiro e Beatriz Hilari. Ele é uma outra versão, também um pouco mais moderna, desses educadores que nós estamos trabalhando, ok? Então, eu vou pausar a gravação para não ficar muito extenso e qualquer dúvida eu estou à disposição. Minha mão está levantada. Eu vi aqui. Professor, viajei